Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, continuando aí. Agora o exercício 76, tá bom? Esse exercício, ele tem essa configuração aí que vocês estão vendo. Ele fala assim, ó, na figura abaixo tem-se representadas as retas R e ST, determine as medidas dos ângulos alfa e beta e as coordenadas do ponto C, tá? O que eu sei aqui olhando para esse troço? Primeira coisa, para saber alguma coisa a gente tem que ver equação de reta. E qual que eu consigo achar? Se eu olhar para essa reta T, então a reta T, beleza? Ela é uma reta paralela ao eixo X, certo? Ou seja, ela é uma reta que só vai ter coordenada y igual a 3. E o x vai poder variar indeterminadamente, então a equação dela fica sendo y igual a 3, tá? Se eu olhar para a minha reta R, tá? Eu tenho esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Esse ponto aqui tem quais coordenadas? Raiz de 3 e 0. Esse ponto aqui tem quais coordenadas? 0 e 3. De boa? Então aí eu uso aquele bisural lá, lembra? XY, repito a primeira. Faço aqui, ó, 0, aqui, ó, raiz de 3y. E aqui, ó, 3x. Venho aqui na outra diagonal. Essa daqui vai ser menos 3 raiz de 3. Essa daqui 0. Isso aqui é uma técnica que substitui o determinante, tá? Então, a reta R vai ser o quê? Isso aqui só funciona para quando a matriz tem coluna de 1, tá? Quem não assistiu a aula aí, fique esperto. Então, ó, igual a 0. De boa? Então achei essa equação. Tá? Então, se eu tenho as duas equações, eu consigo achar esse ângulo beta aqui, que é o ângulo entre a reta R, certo? É o ângulo entre a reta R, que está aqui, ó. Tá bom? E o ângulo entre a reta T. E eu tenho a equação das duas. Uma está aqui e a outra está para cá. Tá joia? Feito isso, o que a gente vai conseguir ver agora? Eu preciso saber lá, eu sei que a reta T tem equação y igual, a reta T tem equação y igual a 3 e que a reta R tem equação certo? Tá aí. Essas são as equações aí. Beleza. E eu preciso saber o coeficiente angular, né, de cada uma delas, não é isso? Para saber esse coeficiente angular, a gente tem que dar uma isolada aí na equação da reta R, concorda comigo? Para fazer esse negócio de isolar, para achar o coeficiente angular, essa daqui, o coeficiente angular a gente sabe já, né? Lembra daquela história? Mx mais n, como tá faltando esse cara, o dessa daqui é 0. Tá joia? E aí, o dessa daqui eu vou ter que deixar o y sozinho, esse cara vai para lá, vai menos 3x, esse cara vai para lá mais 3 raiz de 3. Esse raiz de 3 vai vir dividindo os dois caras. Tudo certo? E aí, ó, esse malandro simplifica com esse. Isso daqui racionalizando. Ó, vou fazer aqui no cantinho aqui para economizar folha, tá? Então, ó, tô nessa situação, se eu racionalizar, certo? Eu vou ficar com 3 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, isso aqui daria a raiz de 3. Então, ó, essa equação vai ficar igual. Esse cara aqui eu fiz a conta dele aqui, só que eu não fiz como negativo, né? Então eu tenho que botar o negativo. Vezes o x mais o 3. De boas? Então já sei que o m dessa daqui vai ser quem? O menos raiz de 3. E aí eu jogo lá naquela formulinha de tangente, lembra? Tangente de, no caso aqui, tangente de θ, né?
Só que seria igual a gente fez a fórmula assim, né? M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. E aqui no meu caso, eu não vou fazer a tangente de θ, eu vou fazer a tangente de qual ângulo? O ângulo beta. Então, ó, isso aqui vai ficar 0 menos a raiz de 3, 1 mais 0 vezes o menos a raiz de 3. E aí essa continha aqui vai dar 0, isso daqui vai dar raiz de 3 em cima, aqui embaixo vai dar 1, em módulo, isso daqui é igual a raiz de 3. Tranquilo? Raiz de 3. Aí eu penso, se o beta, tangente de beta é igual a raiz de 3, o beta é igual a quanto? Qual o ângulo que tem tangente igual a raiz de 3? 60, né? Beleza? Então achei o beta. Então o beta é 60. Aí vamos voltar lá pro desenho, então. Ó, dá uma olhada aí. Show. Voltando aqui pro desenho. Se você voltar aqui pro desenho, o que eu achei agora? Que esse beta vale 60. Isso aqui é um triângulo. Ou seja, esse cara aqui vale 30, né? Soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, já tenho 90. Esses dois somados tem que dar 90. Se esse é 60, esse aqui só pode ser 30. Tá bom? Então já achei o alfa. Então, ó, se o beta é 60, o alfa é 30. O que está faltando eu achar aí? Ele pede o alfa, o beta e o ponto C. Então, ó, ponto C. Ponto C é esse cara aqui. Se você reparar, ele é um ponto em cima da reta S. E a reta S é o seguinte, ó. A reta S... A reta S, ela está posicionada assim, ó. Vamos dar uma limpada aqui no desenho para vocês enxergarem o que eu quero. Então, ó, eu tenho isso aqui, tá? Aqui é o alfa, que é igual a 30 graus. E aqui é o raiz de 3, tá bom? Ó, olha bem o desenho aí, olha o que eu vou desenhar. Eu desenhei só isso aqui, é o mesmo desenho, só que um pouquinho mais limpo, um pouquinho menos despoluído, tá? Se você olhar aqui, ó, retas paralelas cortadas por uma transversal, esse cara aqui é 30, tá? Esse maluco aqui também é 30. Então, o que eu consigo observar? Que a minha reta S, ela passa pelo ponto, que é esse aqui, ó, que é o raiz de 3 e 0. Então, ela passa por esse ponto. E o M dela é igual a tangente de 30, né? Que é o ângulo que ela faz com o eixo X, lembra disso? E tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ou seja, a equação dela reduzida a isso aqui. E esse M eu já sei por quê. Por causa do ângulo que ela faz lá. É isso. Mais o N. Se eu substituir esse ponto que ela está passando, que é esse cara aqui, o zero entra aqui. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 3 mais N. Beleza? Essa continha aqui, ó, raiz de 3 vai dar 3. 3 dividido por 3, 1. Passando para lá, menos 1. Então, N é menos 1. Tranquilo? Então, achei a equação. Então, daqui eu já sei o quê? Que a equação da reta S é o M dela, raiz de 3 sobre 3x, e o N dela, menos 1. Beleza? Como eu quero saber o ponto C, que é o ponto que está aqui, ó, esse é o C. Se você der uma olhada aqui, ó, o C, ele, qual é a ordenada dele? É o 3, ó, tá vendo aqui? Então, ó, esse cara aqui é o 3, então a ordenada desse cara é 3, só falta achar o quê? O X aqui do C, né? Porque o Y do C é o ponto aqui. Esse aqui é o Y do C. Então, o Y do C é 3, isso eu já sei. Então, se o Y do C é 3, é só eu jogar isso aqui na equação. Porque o ponto pertence à reta S, eu vou achar o X do C. Então, fazendo isso, vai ficar como? 3 igual a raiz de 3 sobre 3x menos 1. Beleza? Esse 3, esse 1 aqui vai vir para cá, vai ficar 4, né? Então, ficaria 4 igual a raiz de 3 sobre 3x. Beleza? O 3 vai multiplicando, vai ficar 12. O raiz de 3 vai dividindo. Raiz de 3 igual a x. Se você racionalizar aqui, você vai ficar com 12 raiz de 3 sobre 3 igual a x. Simplificando 12 com 3
3 aqui vai ficar 4 raiz de 3 igual a x. Essa daqui é a coordenada x do cara. Então o ponto C tem quais coordenadas? O ponto C. X dele é 4 raiz de 3 e o y dele é 3. Beleza? E os ângulos? Os ângulos a gente viu aqui atrás, eles são o quê? 30 e 60. É o que ele tinha pedido. Tá bom? Então aí, ó, só para você ter um último panorama, essa é a primeira parte. Tá? Essa daqui, a segunda. E essa daqui, a terceira parte do exercício. Tá bom? Beleza. Até a próxima aí. Valeu.